Tivemos uma semana curta no nosso mercado, e aí começando inclusive com o feriado nos Estados Unidos, né, semana passada, e o Ibov não chegou a confirmar o fundo do semanal aqui, só que também não anulou. Então, rompendo a máxima dessa semana que terminou aí, 118, 576, a gente teria a confirmação do fundo. O problema é se perder aqui a região dos 114 mil, e aí abre um espaço maior para essa correção, quem sabe chegar até a casa dos 109 mil pontos, tá? Então, a gente vai ter que observar. Foi uma semana um pouco mais fraca, a gente percebe até pelo volume aqui embaixo, né? Teve um volume bem menor, porque na segunda faltou liquidez, porque era feriado nos Estados Unidos, e na quinta-feira a gente teve feriado no Brasil. Então, dá essa bagunçada, mas pelo menos não desconfigurou nada, e isso é relativamente bom, tá? O dólar, por outro lado, né? Deu continuação aqui àquele movimento, só que lembrando que o dólar tinha confirmado na semana anterior um topo no gráfico semanal e está bem próximo de estopar esse topo. Então, acima dos 5.032 seria um stop aí para quem eventualmente está vendido, para swing trade no dólar, etc. E isso abre também um espaço para o dólar se aproximar da região dos 5.100. Tem algumas resistências antes, né? Mas seria aí uma possibilidade de se aproximar dos 5.100. Se a gente romper a máxima dessa semana passada e romper os 5.032, seria também um mini pivô de alta. Só que é um movimento curto, né? Então, muitas vezes ele só vai buscar um ponto de resistência mais forte para continuar caindo. Tomara que seja isso, né? Claro que pode, sempre pode reverter a tendência, mas tomara que seja isso, até porque a gente quer o Ibov para cima, né? Então, seria importante que acontecesse dessa forma, beleza? Bom, vamos lá. Índice financeiro, a gente teve o stop, né, daquele fundo que tinha sido confirmado na semana anterior. Então, o índice financeiro ficou bem ruim essa semana. A gente já tinha percebido isso, né? Quem está posicionado comigo em Banco do Brasil, a gente já tinha percebido isso. E aí o índice de consumo está formando ainda a correção dessa pernada de alta que anulou a tendência aqui e fechou basicamente na retração de 50%. Se formasse um fundo essa semana, seria bem legal para a gente imaginar que um pivôzão de alta nesse índice de consumo, né? E aí os papéis que compõem essa lista podem apresentar alguma oportunidade. Bom, o que a gente tem para essa semana, né? Antes de eu falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês algumas coisas dessa semana que terminou. Então, a gente tinha visto o JP, a BDR, né? No semanal aqui com chance também de confirmar um fundo e continuar subindo. No fim, abriu com gap de alta e aí invalidou um possível trade e também foi bom porque teria dado stop, né? Então, foi uma operação aí que infelizmente não aconteceu por causa do gap, mas quem fez teria que ter estopado. Aí a gente tem Raizen, que confirmou fundo, não subiu. Uzi Minas confirmou fundo, também não subiu, né? A gente percebe aqui bem pesado. Então, foi uma semana complicada. E aí, MATD também confirmou fundo, chegou até perto de uma possível parcial e acabou voltando praticamente para o preço de entrada. Fechou a semana no preço de entrada. Então, foi bem complicado. E aí, a gente tem a WFC, né, lá nos Estados Unidos também, que não confirmou o fundo e desconfigurou o padrão. Então, aqui foi um dos, um dos ativos aí que não deu em nada. Mas, ó, por exemplo, Raizen acionou e não andou, Uzi Minas acionou e até está próximo de um stop, e MATD chegou perto da parcial e voltou para o preço de entrada. Então, realmente foi uma semana aí, essa falta de liquidez, né? Esse feriado foi bem difícil para esses papéis, tá? E aí, para essa semana, vocês vão se surpreender, mas tem apenas MDia e Nubank lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente tem situações bem legais, inclusive, ó, MDia formando o fundo na retração de 38,2, né? Aqui de Fibonacci, então existe uma chance de formar
se confirmar esse fundo, né, existe a chance do pivô de alta aí, seria um movimento bem interessante para esse papel, então vale a pena acompanhar, principalmente aí durante a semana. Só para acionar no semanal tem quase 4% de alta, então eu vou ficar de olho no gráfico diário para ver se ali encaixa alguma coisa. E temos Nubank, que vem de um movimento altista, não uma tendência bem definida, tão forte, mas também parou na retração de 38,2 dessa última pernada de alta, junto aqui com os indicadores e tal, e formou um fundo no semanal. Também um fundo complicado, porque está mais perto de anular o padrão que confirmar, mas ainda assim, na verdade, está no meio do caminho, né? Praticamente no meio do caminho. Mas também, ó, eu sei que tem muita gente que ainda está mal posicionado, né, em Nubank desde o IPO, então, quem sabe, não gosto de falar muito sobre isso, mas quem sabe, para conseguir tentar fazer um trade dentro daquela posição ruim, para tentar melhorar aquela operação, né? Isso é algo que eu faço em mentoria também com as pessoas que têm uma carteira que está no prejuízo, que não sabe o que fazer. Eu ajudo numa situação dessa, então se você tem interesse, já entre em contato comigo aí, mas tem que saber muito bem quando e por que, como fazer esse tipo de operação, porque é muito perigoso, principalmente para quem não consegue ainda admitir stop, admitir que errou, né? Seja a gente ou o mercado não andou conforme a gente gostaria, precisa pular fora. Então tem que saber quanto está fazendo. O que acontece muitas vezes, se você está numa situação dessa ou já esteve numa situação dessa, você sabe. Quando está caindo é que as pessoas estão fazendo preço médio. Elas não esperam uma condição técnica favorável. Elas simplesmente vão fazendo preço médio porque não para de cair, não para de cair. No fim fica com aquele monte de ação lá num prejuízo gigante, torcendo só para chegar no preço médio para ela zerar. Sendo que a gente tem estratégias, né, e técnicas bem objetivas para aí sim, por mais que seja errado, mas pelo menos fazer com uma condição técnica uma operação dessa para tentar puxar o médio, para fazer um trade dentro daquela posição ruim, e é uma situação que eu vejo que pode acontecer no bem. Então, se você está nessa condição aqui, né, que eventualmente pegou lá no IPO e está negativo, pode ser uma oportunidade aí de tentar melhorar essa posição, tá? E aí, chegando lá no minério, ó, a gente vê que foi testar o último topo aqui do semanal, né? Antes daquele gap de baixo. Não tem topo formado nem nada, mas foi uma semana negativa depois de uma sequência aqui de 4 semanas positivas. Então, chegou em resistência, já formou a primeira semana negativa. Quem sabe vem aí uma queda nessa próxima semana. Eu sei que não é algo que a gente gostaria de ver, né? Porque tem muito aluno meu comprado em VEG, em Vale e tal, mas a gente tem que falar a parte técnica, né? Não adianta. Bitcoin não estopou aquela compra do semanal, mas também não saiu do lugar. Ethereum, a mesma coisa. Aí temos as outras criptos aqui sem algo interessante para acompanhar, tá? Realmente não tem nada legal aqui para fazer. É só para quem já estava posicionado e tal. E aí lá no mercado americano, para quem acompanha minhas análises, né? Principalmente o pessoal da comunidade, que eu faço a live agora fechada para eles, eu venho comentando uma possibilidade do mercado americano e mercado alemão formar um pivôzão de baixa. Isso pelo gráfico diário. O que aconteceu essa semana é que desenhou esse mesmo pivô, só que no gráfico semanal. Então, o S&P, ó, tem a chance de confirmar um pivô de baixa aqui no gráfico semanal, o que já está desenhado no gráfico diário. Tá? Não estou falando que vai entrar em tendência, nem que vai ser confirmado. Estou falando que existe a formação do padrão. A mesma coisa acontecendo com o Nasdaq. Também, apesar de ter se recuperado bem na sexta-feira aqui, se perder a mínima dessa semana, seria um topo, né, confirmado. E se perder aqui a mínima daquela semana, dia 14, né, do 8, seria um pivô de baixa. O que também não vejo ser um problema muito grande, não, porque a pernada de alta aqui foi muito forte. Então, essa correção foi curta. Aqui tinha que ter mostrado muita força e já continuar subindo, renovar a máxima do ano e ter ido embora. Essa possível falha, né, que pode ser confirmada aí ao longo dessa semana, seria talvez só uma possibilidade de uma correção um pouco maior, dando uma oportunidade ainda mais favorável para quem pensa aí em montar uma posição para tentar carregar um pouquinho mais de tempo lá fora. Então eu acho bem interessante, apesar de
ser um padrãozinho de reversão, né? Eu acho bacana. Hein? A mesma coisa acontecendo aqui na Alemanha, já está um pouco mais perto do último fundo e tal, ficou não tão bem desenhado, mas a situação é exatamente a mesma. Então, fiquem espertos. E aí, o petróleo Brent fez tudo exatamente conforme a gente comentou, conforme a gente estudou, né? E tem alvo, parou na primeira resistência que era esses US$ 91 mais ou menos, e se continuar subindo aqui tem alvo na casa dos 97, 98, tá? A China, ó, tá segurando na mínima 610, tem um fundo formado aqui, bem difícil, né? Bem pesado, mas tem um fundo formado aqui nessa região. Quem sabe consiga aí dar uma puxada, uma correção desse movimento todo, tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Um grande abraço. Tamo junto. Deixa o like se você gostou. Valeu. Fui!